Presidente, como tem sido de praxe nas últimas semanas, eu tenho usado essa tribuna aqui para comentar os assuntos mais importantes, da última semana. O grande problema é que eu não estou conseguindo vir à tribuna para trazer boas notícias, Às vezes as pessoas acham que nós temos o maior prazer e satisfação de vir aqui para fazer a denúncia, fazer aqui o desagravo das coisas que têm acontecido no nosso país, mas a gente não está tendo motivo algum para anunciar boas notícias, presidente. Motivo algum. Teve a colega representante do governo aqui, fazendo uso da tribuna para anunciar do sucesso do acordo do governo com a Vale do Rio Doce, um acordo histórico, um acordo segundo maior, o maior acordo do mundo, segundo maior do mundo, e que com muito entusiasmo, anuncia as obras que serão realizadas a partir desse acordo. Pontes, rodovias, rodoanel, um acordo que não teve a participação dos atingidos, das vítimas, dos familiares das vítimas. Celebra-se um acordo e comemora-se obras como o rodoanel, que a conta não foi nada menos do que mais de 300 vidas do povo de Minas Gerais. Não é um tipo de acordo que se celebra, que se comemora. Pelo contrário, pelo dano causado ao nosso Estado e ao povo de Minas Gerais, honestamente, um acordo pequeno e que, acima de tudo, não ouviu quem mais precisava ser ouvido, que foram os atingidos. Então eu quero dizer que essa forma do governo trabalhar, celebrando, abre aspas, conquistas do qual a conta foi paga com a vida humana, do qual até hoje as pessoas não se recuperaram, do qual até hoje o meio ambiente não se recuperou, sinceramente eu não vejo muito o que celebrar. Pelo menos eu não. Eu não. Bom, presidente, eu queria falar também aqui de outros assuntos. Essa semana foi uma semana muito impactada pelo assunto combustíveis, Nós tivemos aí na semana passada uma greve dos tanqueiros, que são os que transportam os combustíveis, na questão da carga tributária, mas sabemos que o preço do combustível ele é definido pela Petrobras, Essa indexação que teve e a vinculação da cotação do preço do combustível vinculado ao mercado internacional para atender interesses dos acionistas é um negócio que tem sido muito danoso ao povo do Brasil e de Minas Gerais não é diferente. Então, na última sexta-feira, o que nós vimos? Acabar a gasolina nos postos, filas quilométricas e as pessoas desesperadas, Já há algum tempo, quando falava-se dos aumentos sucessivos do combustível no Brasil, o presidente Bolsonaro reagiu, falou, não, então nós vamos trocar o presidente da Petrobras. Vamos trocar o presidente da Petrobras, fez um carnaval, um estardalhaço. A grande questão é que ontem foi anunciado um novo aumento, mais 5% na gasolina. É o 5º aumento nesse ano. Um ano que mal completou 2 meses, o 5º aumento. Eu me lembro que na época que Dilma era presidente do Brasil, a gasolina 2,60, 2,80, era uma histeria. A turma ia para o posto de gasolina, aí berrava, gritava, era o fim do mundo. E dizia que se tirasse a Dilma, a gasolina, entre outras coisas, se tirasse a Dilma, tanta coisa boa ia acontecer no Brasil, que se tirasse a Dilma, a gasolina ia baixar. Eu não sei, alguém tem que avisar o Bolsonaro e a equipe do governo que já tem mais de 5 anos que tiraram a Dilma, Que ela já não governa, ou eles não sabem disso ainda? É um negócio, presidente, que assim, a gente fica estarrecido com o que está acontecendo. Eu estou falando aqui da gasolina, mas o Jair Bolsonaro, estou lembrando aqui na minha anotação, que eu não posso esquecer, que isso é um dado importante, que na eleição de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, então o candidato Jair Bolsonaro, dizia que a gasolina seria 2,50. Tem registros, é só olhar na internet, fazer pesquisa, que vai ver fala do Bolsonaro prometendo gasolina a 2,50. E mais, gás de cozinha a R$ 35,00. E hoje o gás já está sendo vendido em alguns lugares a R$ 100,00. Pensa, gás de cozinha a R$ 100,00, gasolina caminhando para R$ 6,00, daqui a pouco nós vamos encontrar combustível a R$ 6,00. O preço da carne, o preço do arroz, o custo de vida, 40 milhões de desempregados e desalentos, o maior número histórico
de desempregados no Brasil desde que começou a ser medido, registrado. Uma situação muito complicada que o país vive, né? Eu sei que eu já disse isso aqui outras vezes e posso até parecer repetitivo, posso até parecer enfadonho, mas eu vou repetir. Eu vou repetir porque foi muito forte o que venderam para o povo brasileiro, que dando golpe na Dilma, eles entregariam um Brasil melhor, com emprego, com desenvolvimento econômico, com fim de corrupção, de que tudo ia resolver a crise econômica, não é isso? A condição de vida seria melhor e não entregaram. Bem, então eu não poderia passar batido esse debate sobre a questão dos combustíveis da gasolina. E eu tive informação de que me parece que há um movimento para uma nova greve. E essa poderia ter proporções nacionais, não só no nosso estado, mas nacionais. Então, fica aqui o nosso registro. Na presidência do senhor Jair Bolsonaro, somente no ano de 2021, em 2 meses, janeiro e fevereiro, porque hoje é dia 2 de março, já estamos no 5º aumento dos combustíveis, uma gasolina caríssima, caríssima. Presidente, outro assunto que eu quero tratar aqui é sobre o que circulou também nas redes sociais e nos noticiários, que foi a aquisição de uma mansão de 6 milhões de reais. O filho do presidente adquiriu uma mansão de 6 milhões de reais. Veja bem, na eleição de 2018, o filho do presidente declarou o TSE um patrimônio de 1,7 milhão. Atualmente, o salário de um senador é 33 mil, mais algum penduricalho, isso pode aumentar um pouco. Mas 3 anos depois, ele compra uma mansão na região mais cara de Brasília por 6 milhões, quase 4 vezes o valor que ele declarou 3 anos atrás. Será que as vendas de chocolate estão nessa proporção que daria um rendimento tão robusto para o senador Flávio Bolsonaro? E lembrando que o senador Flávio Bolsonaro ficou muito rico com imóveis, com venda de imóveis, justamente no período que, abre aspas, eles dizem que o PT quebrou o Brasil, né? Então, quer dizer, o Brasil está quebrado, mas ele nadou de ganhar dinheiro, né? A não ser que não tenha sido de forma lícita, né? O curioso, presidente, é que o valor desviado das chamadas rachadinhas também foi de cerca de 6 milhões de reais. Olha que coincidência. O filho do presidente que eu estou me referindo, gente, não é daquele que dizia que tinha uma Ferrari banhada a ouro, não. Esse é o Lulinha, filho do ex-presidente Lula. Não tem Ferrari de ouro, banhada a ouro. Também não é dono da Friboi. Também não é dono da Oi. Mas é verdade e é fato que o filho do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é senador, adquiriu uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Impressionante, né? Impressionante. Isso alguns dias depois do STJ ter votado pela anulação das provas, então, dos relatórios que lá estavam, dos extratos, na operação que o Flávio enfrentava. Então, ali, como teve um alívio, ficou muito à vontade para poder adquirir uma mansão. E tá na internet, tem um vídeo que mostra a mansão. É um negócio de outro mundo, é um negócio do filme. Parece coisa de lá dos Estados Unidos, né, de Miami, Beverly Hills, um negócio de filme, cinematográfico. Para a grande maioria do povo brasileiro, deputada Beatriz, que vive com menos de 500 reais, em torno de 460 reais, grande maioria do povo brasileiro, que muitos vivem de aluguel, condições precárias, é um negócio assuntoso. É evidente que se for de uma fonte lícita, do trabalho honesto do senador, nós vamos pôr a viola no saco e ficar na nossa, né? Mas não é o que parece, porque o patrimônio dele 2 anos antes era de 1,7 milhão. Então, no mínimo, muito suspeito. A outra questão que eu queria trazer aqui, presidente, corroborando com a fala, inclusive da deputada Beatriz Cerqueira, são das denúncias que nós temos recebido dos trabalhadores da educação, dos professores, com relação às contratações. A forma com que o governo, então, traz elementos novos que impedem a contratação. Na minha opinião, tem coisa, inclusive, que o governo está fazendo que é inconstitucional, que pode ser questionável do ponto de vista da legalidade. Uma das coisas, deputada Bia, é aquele anexo 2 da ficha médica, que a gente estava conversando agora há pouco, e o que ele diz, esse anexo 2? Ele é uma ficha médica completa, com todo o histórico da saúde do candidato. Ele
na minha opinião, além de ser desnecessário, pode gerar um componente de discriminação do entrevistado, do candidato. Então, peraí, qual que é a necessidade desse anexo 2, que é um relatório que tem que ser assinado por um médico para contratação para essa modalidade, para esse tipo de função de exercício? É um negócio absurdo, né? Está se criando aí barreiras e obstáculos para que as pessoas não possam trabalhar. Então eu quero aqui corroborar também com a fala de todos os colegas que têm denunciado essa questão da perícia médica para os fins da contratação dos trabalhadores, dos professores. E por falar nisso, falando em educação, eu tenho visto alguns colegas aqui defender de maneira veemente a retomada, a normalidade, a retomada das aulas. Gente, olha só, todos nós queremos a retomada de uma normalidade ou de uma normalidade possível. Retomada das aulas também, gostaríamos muito de ver os alunos voltarem a ter aulas presenciais, os professores trabalhando, mas em qual cenário nós vamos discutir volta às aulas? É no cenário que a curva do número de contaminação e de mortos tem diminuído no nosso estado? Não, porque o mês de fevereiro foi 3.500 pessoas que morreram, foi um recorde. É no momento que há um controle da condição sanitária, da pandemia em Minas Gerais? Também não, porque nós estamos vendo o colapso que acontece no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E por falar disso, matéria do portal UOL no dia de hoje traz que Minas já está mandando paciente para o estado de São Paulo, porque não tem leito em Minas Gerais. Hein? É grave. É nesse cenário que nós vamos trabalhar e retomar das aulas? E tem um outro dado aqui que também me chama atenção e me preocupa, que eu quero compartilhar aqui, ó. Nova síndrome que atinge crianças pode estar ligada ao coronavírus. Olha isso aqui. Ainda não há confirmação, mas tudo indica que a nova síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que tem preocupado médicos em todo o mundo, pode estar associada ao coronavírus. Isso porque, conforme observado até o momento, só desenvolve a doença quem já se infectou ou teve contato com pessoas infectadas pelo Covid-19. Ao todo, já são mais de 600 casos confirmados em todo o mundo. Então, essa matéria que fala que a nova síndrome que atinge crianças pode estar ligada ao coronavírus, e isso torna mais grave, já que quando fala em retomada das aulas, por mais que se diga dos cuidados, você vai colocar as crianças num ambiente que vão trombar e vão se encontrar de alguma maneira. Essa matéria aqui é do portal da FEMIG, do próprio governo do estado. Não é de qualquer site que nós achamos aí que tem credibilidade duvidosa. A fonte é o próprio site da FEMIG, que é do governo do estado de Minas Gerais. Então, eu fico muito preocupado. Olha, Minas ainda não tem um cronograma robusto de vacinação, de uma imunização em massa da sociedade. Estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, não é diferente em Minas Gerais. A situação de Minas Gerais está grave, caminhamos para 20 mil mortos, batendo recorde de mortos em 24 horas, de contaminados, superlotação dos leitos de UTI, colapso já no Triângulo e Alto Paranaíba, como eu disse, está mandando paciente para São Paulo porque não tem leito em Minas Gerais, e é nesse exato momento que tem gente insistindo numa retomada às aulas. Eu tenho dúvida desses protocolos. Não sei se são seguros. Nós vamos expor os nossos professores? Os pais vão ter coragem de mandar seus filhos sem ter absoluta segurança? E numa perspectiva de tragédia, que alguém venha a se contaminar com o vírus e possa vir a falecer, quem será responsabilizado? O Estado que reabriu? O Estado que estimulou, incentivou e garantiu que era seguro? Os pais que mandaram os meninos para a escola? Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então eu queria dizer aqui, para poder encerrar, que ainda estou na expectativa do governo de Minas apresentar um plano de vacinação. Um plano robusto, que o Estado de Minas se coloque mais à vanguarda desse processo. Eu queria muito estar sendo governado pelo governador Camilo Santana, do Ceará, do Partido dos Trabalhadores. Camilo Santana postou o seguinte, ontem: irei na terça-feira até o laboratório que representa a vacina russa Sputnik V, em Brasília, tratar da possível aquisição direta do produto, em complemento ao Plano Nacional de Imunização. Irei buscar a vacina para os cearenses, aonde tiver que ir. Só descansarei com todos vacinados. Queria muito, um dia,
ouvir Romeu Zema falar dessa forma, mas nem sequer assinar o documento que foi assinado pelos governadores contestando Bolsonaro, que disse que passou recursos para enfrentamento à Covid, quando na verdade estava tratando dos repasses de transferências constitucionais obrigatórias, querendo fazer gracinha naquilo que já era direito dos estados. Ele não teve coragem, mais uma vez, de assinar um documento junto com 20 governadores que contestavam a postura de Jair Bolsonaro. De novo, Romeu Zema de joelho para Jair Bolsonaro.